Eu convido vocês a abrir a Bíblia em dois textos bíblicos que se encontram próximos um do outro, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Depois nós leremos capítulo 2, versos 18 a 24. O tema sobre o qual vamos falar nesta manhã é casamento e família. Essas coisas são mesmo importantes? Então, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, nós vamos ler a narrativa resumida da criação do homem e da mulher, e depois vamos ler a narrativa detalhada da criação da mulher em Gênesis 2, versos 18 a 25. Então, o capítulo 1 de Gênesis, versos 26 e 27, diz o seguinte: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora capítulo 2, versos 18 a 25, a narrativa detalhada da criação da mulher. A palavra do Senhor diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Bem, se você frequenta alguma igreja, certamente você já ouviu alguém dizer que nós vivemos em dias de questionamento de instituições como o casamento e a família. Os pastores dizem isso com muita frequência nas suas mensagens sobre família no mundo contemporâneo. Dizem com frequência que nós vivemos em dias em que essas instituições são desvalorizadas. Será que isso é verdade? Você já parou para pensar sobre isso? Eu acho que a questão é bem complexa. Como boa parte das relações que o homem contemporâneo estabelece com as coisas, a relação do nosso tempo com o casamento e com a família é uma relação relativamente confusa. De um lado, as pessoas parecem reconhecer a necessidade e a importância dessas duas instituições. Algumas vezes, na nossa sociedade, percebemos que as pessoas têm alguma noção de que a família e o casamento são coisas importantes. Por exemplo, quanto ao casamento, isso fica bem evidente na relação quase imediata que algumas pessoas costumam estabelecer entre a instabilidade emocional e a solteirice, ou então entre a frustração ou a instabilidade emocional e a frustração conjugal. Já perceberam como é que popularmente nós relacionamos essas coisas? Às vezes a gente vê uma pessoa assim que está indo lá para os seus 30, 35 anos, demonstrando algum tipo de irritação, aí alguém vai dizer, também não casou até hoje, ó. Se tivesse casado, tinha um humor meio diferente, não é? Ou então a gente vê alguém que está meio desanimado com a vida, meio depressivo,
E aí alguém olha e diz, olha, é porque você não sabe da vida familiar dessa pessoa. Na verdade, ela já passou por 2 divórcios, olha, a vida dela familiar foi bastante dura. E essa relação que a gente faz entre irritação e solteirice, entre depressão e casamentos mal-sucedidos, mostram que, de alguma forma, nós entendemos a importância do casamento e da família. Vejam, é claro que essas relações às vezes são muito precipitadas, ok? Nem todo solteiro é irritado, e nem todo divorciado é depressivo. E o contrário também é verdadeiro. Nem todo irritado é solteiro e nem todo depressivo é porque teve casamento frustrado. Então, às vezes, a nossa relação é muito rápida. Mas o meu ponto é que elas provam aqui a questão que eu quero demonstrar, que a nossa sociedade trabalha com o pressuposto de que o casamento é importante para a boa saúde emocional, que a nossa sociedade entende que uma família bem estruturada é alguma coisa importante. Quanto à família, isso fica muito claro, por exemplo, no ressentimento que algumas pessoas têm, principalmente os educadores, da falta da família na educação de algumas crianças. Isso é muito comum. De vez em quando, a gente vê entre os educadores o diagnóstico de que uma criança que tem problemas com rebeldia tem uma família desestruturada. Isso é bem comum. Você está lá na escola lidando com uma criança difícil e aí o professor diz, porque você não conhece a família dessa pessoa. A família dela é muito ausente, ela não teve nenhuma ajuda familiar na sua criação. Essa relação que a gente estabelece frequentemente entre rebeldia escolar e desestrutura familiar, ou mesmo entre criminalidade e desestrutura familiar, a gente faz isso muito comumente na vida comum, não é? A gente diz, olha, o problema da criminalidade tem a ver com a falta da família. Isso mostra que a nossa sociedade tem alguma ideia de que o casamento é importante, tem alguma ideia de que a família tem o seu lugar, tem alguma ideia de que essas instituições, elas têm um lugar fundamental na vida humana. De outro lado, irmãos, eu creio que é possível dizer que esses pastores, na maioria das vezes diz isso, tem alguma razão, porque há em nossa sociedade um questionamento da necessidade e da importância do casamento e da família. Por isso que eu disse que a relação é meio confusa. De um lado, a sociedade parece se ressentir do estado da família e reconhecendo a sua importância e a sua necessidade. Mas, de outro, essa mesma sociedade parece questionar a necessidade e a importância dessas duas instituições. Se você faz ou fez algum curso universitário no Brasil nos últimos anos, ou então se você é um leitor frequente de textos de ciências humanas, de revistas e etc., é bem provável que você já ouviu algumas vezes a defesa de que o casamento e a família seriam construções humanas geradas por meros interesses sociais. Ou seja, o homem estava vivendo a vida em sociedade e chegou à conclusão de que ele viveria melhor se ele tivesse esse negócio chamado casamento, esse negócio chamado família. E que por essa razão, por ser só uma construção social, esse negócio de casamento e família poderia não apenas ser reinventado, mas poderia inclusive ser extinto de alguma forma ao bel prazer da sociedade. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, é verdade, tem gente que acredita nisso mesmo, mas será que isso tem impacto prático? Deixa eu dizer a vocês que eu creio que tem. E me preparando para falar a vocês nessa ocasião, eu estudei 2 pesquisas que foram feitas por alguns psicólogos com adolescentes e jovens, estudando a perspectiva deles em relação ao casamento e em relação à família no futuro. E deixa eu dizer a vocês que os dados são assustadores. Uma primeira pesquisa foi feita com 60 adolescentes de 12 a 17 anos da cidade de Porto Alegre. E essa pesquisa tinha 3 perguntas, basicamente, a esses adolescentes. A primeira pergunta é, o que eu mais espero da minha vida é... E eles tinham que responder. A segunda é, na minha vida adulta, eu gostaria de... Eles tinham que responder. E a terceira é, tenho planos de... E eles tinham que responder. Então, essa pesquisa visava verificar qual era a expectativa que os jovens ou que os adolescentes tinham em relação à sua vida. Desses 60 adolescentes, apenas
6,7% respondeu: o que eu mais espero da minha vida é constituir família. Então, 6,7%. A segunda pergunta foi respondida em relação à família apenas por 18%. Na minha vida adulta, eu gostaria de constituir uma família. E tenho planos de constituir uma família, foi respondida positivamente apenas por 26% desses mesmos adolescentes. Então é assustador como é que entre os adolescentes a expectativa em relação ao casamento e à família tem diminuído dia após dia. A conclusão a qual essa pesquisa chegou é a seguinte, abre aspas, o casamento já não ocupa um lugar de destaque entre os projetos de vida dos jovens. Os seus planos estão mais voltados para a busca da felicidade, da realização pessoal e da realização profissional, mais voltadas para isso do que para a família. Uma segunda pesquisa foi feita com um grupo maior de adolescentes, agora 943 adolescentes, entre 14 e 18 anos, de 7 capitais brasileiras. Então, várias capitais no Brasil, um grupo maior de adolescentes. E ela constatou o seguinte, dentre os 943 adolescentes, 42,4 incluíram o casamento em seu planejamento. Disseram assim, olha, eu planejo constituir família. 42,4 assinalaram esse item. Desses 943, 29,43 condicionaram ao surgimento de um grande amor. Então, 29% disseram, se eventualmente surgir um príncipe encantado ou uma princesa dos contos de fadas, então eu vou constituir casamento e família. 13,1% não planejavam casar. Vocês disseram, com todas as letras, isso é um negócio que eu não quero. 13% consideravam casar ou morar junto, tanto faz, qualquer uma dessas possibilidades. E 2% simplesmente não responderam. De 943 adolescentes, 42,4% incluíram o casamento em seu planejamento. Menos da metade deles disseram, nós queremos casar e constituir família. O que essas pesquisas mostram para nós? Que ao mesmo tempo em que a nossa sociedade parece reconhecer a necessidade e a importância de instituições como o casamento e a família, quando relacionam, por exemplo, o estado psicológico de alguém com a vida familiar, quando relacionam a criminalidade com a falta da atividade familiar, quando relacionam a irritação, não é, com a falta de um casamento, ao mesmo tempo em que a sociedade parece reconhecer que a família é alguma coisa importante, ela rejeita de maneira veemente, principalmente nos jovens e adolescentes, a importância e a necessidade dessas duas instituições. O meu ponto nessa manhã é discutir com vocês o que a Bíblia tem a dizer sobre a necessidade e a importância do casamento e da família. E eu quero começar argumentando que, ao contrário do que acontece com a mentalidade contemporânea, que é confusa, a Bíblia não experimenta qualquer confusão no entendimento sobre a importância da família e do casamento. Para a Bíblia, não existem dúvidas. Essas duas instituições, o casamento e a família, são extremamente necessárias, são instituições extremamente importantes. E o meu objetivo nessa mensagem é mostrar a vocês quais são as razões pelas quais, segundo a Bíblia, o casamento e a família são instituições tão importantes, são instituições tão fundamentais. Então, se você gosta de anotar sermão, você pode anotar agora a nossa pergunta principal. Afinal de contas, por que o casamento e a família, à luz da Bíblia, são instituições tão necessárias, são instituições tão importantes? E como bom presbiteriano, como bom calvinista, eu quero apresentar 3 razões pelas quais o casamento e a família são fundamentais ou importantes. A primeira razão pela qual, segundo a Bíblia, o casamento e a família são instituições necessárias, são instituições importantes, é que, segundo a Bíblia, casamento e família não são o resultado da invenção humana, mas é o resultado da atividade criacional de Deus. Essa é a primeira razão. Ao contrário do que os acadêmicos contemporâneos costumam dizer,
que o casamento e a família foram inventados pelo homem ao longo de sua existência social, a Bíblia ensina de maneira muito clara que a família e o casamento não são instituições que foram inventadas pela humanidade. Casamento e família são instituições que foram criadas por Deus. Isso está muito claro aqui nos dois textos que nós lemos. Nós lemos a criação do homem por parte de Deus em Gênesis 1, e vemos que Deus criou o homem de uma forma que possibilitasse o casamento. Ele criou o homem e mulher, macho e fêmea. E depois lemos Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24, quando o casamento é instituído pela palavra de Deus. A mesma palavra que traz à existência as coisas em Gênesis 1 é a palavra que inaugura, institui o casamento em Gênesis capítulo 2. Vejam, nós falamos isso com frequência, nós cristãos. O casamento é uma criação divina, foi Deus quem criou a família. E eu tenho a impressão de que, embora nós afirmemos isso com frequência, frequentemente nós a fazemos assim, meio de modo emocional, como um clichê, sem levar em conta as implicações de dizer isso. Então nós dizemos muito, Deus que criou a família, foi Deus que trouxe a família, o casamento é uma obra de Deus. E às vezes nós usamos essas expressões como clichê, sem perceber a profundidade e o impacto necessário daquilo que nós estamos dizendo. E o primeiro impacto, a primeira e mais imediata implicação de que Deus é o criador da família, é que a família não é uma coisa da qual nós podemos abrir mão. Que o casamento não é alguma coisa que naturalmente nós podemos abrir mão. Elas têm valor e importância inerentes pelo simples fato de terem sido criados por Deus. Quando a gente diz o casamento é uma invenção divina, quando a gente diz a família é uma invenção divina, nós estamos dizendo, por implicação, que nós jamais poderíamos considerar essas duas coisas de somenos importância na nossa existência. Porque Deus não cria absolutamente nada que seja desnecessário. Deus não traz à existência absolutamente nada que não tenha importância inerente. Aliás, eu quero te lembrar uma coisa. Quando Deus terminou de criar todas as coisas, em Gênesis capítulo 1, Deus fez uma declaração a respeito daquilo que ele havia terminado de criar. Você se lembra qual é a declaração que Deus fez? Não, ele não viu que era bom, não. Ele viu que era bom a cada dia da criação. A cada dia ele terminava e dizia, isso é bom, isto é bom, isto é bom, isto é bom. Mas no final de tudo, o que ele disse? Isto é muito bom. Deus olhou para a criação e ele então percebeu que as coisas que haviam saído das suas mãos, na verdade, cumpriam o plano perfeito que ele havia estabelecido. Quando Deus olha para a realidade e diz, isto é bom, o que ele está dizendo é, isso está exatamente como eu planejei. Ele está dizendo, o que eu estou visualizando agora é o efeito imediato do plano que eu estabeleci para que as coisas funcionassem de maneira shalômica, de maneira harmônica, um ambiente propício para a relação entre Deus e o homem, onde todas as coisas se encaixavam de maneira plena, perfeita e harmônica. Então, a primeira razão pela qual, à luz de uma perspectiva cristã, casamento e família são coisas necessárias, são coisas importantes, é que essas coisas não foram criadas por nós. Elas não são invenções nossas, elas são resultado da atividade criadora de Deus. A primeira razão pela qual, à luz de uma perspectiva cristã, casamento e família são necessários e importantes tem a ver com a origem divina do casamento e da família. Entenda bem, se você está envolvido num casamento, você está envolvido em algo que é projeto divino. Não é alguma coisa que é seu projeto.
Se você está envolvido numa família, e é impossível não estar, todos nós estamos de alguma forma envolvidos em uma família. Então eu quero que você entenda nesta manhã, você não está envolvido em alguma coisa que surgiu na sua cabeça. Você não está envolvido em alguma coisa que surgiu na cabeça dos seus antepassados. Você está envolvido em alguma coisa que surgiu na mente de Deus. Deus criou casamento. Deus criou a família. E essa é a razão pela qual essas instituições são necessárias e importantes. Mas, para além da origem, a segunda razão pela qual família e casamento são importantes ou necessários é a natureza dessas duas instituições. E agora eu quero que você dê uma olhada de maneira mais específica em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, que é o segundo texto que nós lemos. Esse texto descreve de maneira bem detalhada a origem do casamento e da família. E o que essa passagem nos ensina, meus irmãos, dentre outras coisas, o que essa passagem nos ensina, dentre outras coisas, é o como ou em que circunstâncias Deus trouxe o casamento e a família à existência. E isso nos remete à natureza dessas instituições, ou seja, o lugar que elas ocupam no todo da realidade criada. Presta atenção no texto. O texto começa com uma afirmação que, em geral, é muito mal compreendida. O texto começa dizendo: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Como é que nós geralmente compreendemos essa expressão? Geralmente nós a compreendemos como se ela fosse uma constatação. Ou seja, como se Deus tivesse terminado de criar as coisas, e aí ele estivesse olhando agora para as coisas que ele criou e estivesse percebendo que alguma coisa estava faltando, não é? Ele olha agora para a realidade e diz: ixi, eu esqueci de criar um negócio aqui. Na verdade, está faltando alguma coisa nesse negócio que é a obra-prima da criação. Quem é a obra-prima da criação? A mulher, não é? Essa é a maneira como geralmente nós encaramos essa expressão, não é bom que o homem esteja só, aqui nesta passagem. Mas isso tem um problema teológico, não é? Deus não poderia ter terminado de criar as coisas, olhado para a realidade e percebido que ele se esqueceu de fazer alguma coisa. É óbvio que isso aqui não pode ser uma constatação. Deus não pode estar constatando aqui algum problema, alguma falta na realidade que ele está trazendo à existência. Então a pergunta é: como essa expressão deve ser entendida? O segredo é ler o texto dentro do seu contexto. E se você olha para as duas primeiras palavras, ou para a primeira frase que aparece em Gênesis 2:18, você percebe que é exatamente a cláusula criacional. O texto não começa dizendo, não é bom que o homem esteja só. O texto começa dizendo, disse mais o Senhor Deus. E dizer, ou Deus dizer, palavra de Deus, nesse contexto de Gênesis 1, 2 e 3, tem um objetivo muito específico. Aliás, disse Deus é a expressão que Gênesis 1 usa o tempo inteiro para falar como Deus traz as coisas à existência. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Gênesis 1 vem numa toada, e disse Deus e as coisas vêm à existência. E disse Deus e as coisas vêm à existência. E disse Deus e as coisas vêm à existência. E quando nós chegamos em Gênesis 2:18, nós temos a expressão de abertura, disse mais o Senhor Deus. O que Deus está fazendo aqui? Criando. Deus não está constatando que alguma coisa está faltando, mas ele está criando alguma coisa. E a pergunta é, criando o quê? Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, Deus está trazendo à existência uma dimensão do ser, uma dimensão de existência, que é a dimensão social. Isso aqui é a origem da sociedade. Por que nós somos seres sociais? Não é porque nós chegamos à conclusão de que seria melhor se vivêssemos juntos do que se vivêssemos separados. É porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para expressar o ser divino, que é ao mesmo tempo uno e múltiplo. Doutrina da Trindade. Deus é uma comunidade.
de 3 pessoas diferentes. Então, quando Deus cria o homem, ele cria o homem para viver em comunidade. O que nós temos aqui diante de nós é a evidência bíblica de que a sociedade não é um produto dos nossos interesses. A sociedade existe porque Deus a trouxe à existência, porque há uma dimensão de existência que é a dimensão social, que foi trazida à existência por Deus nesta ocasião. E veja, depois você continua lendo o texto, você tem o encontro de Deus com Adão, você tem Adão olhando para os animais, procurando essa auxiliadora idônea. Deus então traz à existência a mulher, e eu quero chamar sua atenção para o verso de número 24 agora. No verso de número 24, nós temos então a criação do casamento. E ele está diretamente relacionado por uma cláusula de explicação com o verso anterior. O texto diz: por isso, por causa da criação dessa dimensão social, diz Deus ao homem, deixa o homem o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que nós estamos aprendendo aqui com Gênesis capítulo 2, verso 24? O que nós estamos aprendendo é que a família ou o casamento é a instituição fundamental desta dimensão de existência que Deus trouxe à existência nessa ocasião. Deus cria a sociedade e depois ele regula o funcionamento da sociedade para funcionar baseado em instituições menores, cujo nome é casamento e família. Casamento e família, portanto, são como que a estrutura da existência social humana. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Algum tempo atrás, eu comprei um apartamento. E esse apartamento estava no contrapiso. E eu precisava reformar esse apartamento antes de entrar lá. Quando a arquiteta... Tem algum arquiteto aqui? Algum arquiteto? Acho que não. Quando a arquiteta que fez o meu projeto de reforma chegou no meu apartamento para conversar comigo sobre o projeto, sabe qual foi a primeira coisa que ela me pediu? A planta estrutural do apartamento. O que é a planta estrutural do apartamento? É um desenho que mostrava onde passavam as colunas, onde passavam as vigas, onde passava a ferragem. Por quê? Porque ali estava um proprietário desejando reformar um apartamento. E a minha arquiteta responsavelmente sabia que se eu mexesse com algumas coisas específicas naquele prédio, a minha reforma poderia fazer com que o prédio todo fosse abaixo. Então a primeira coisa que ela pediu foi: eu quero a planta estrutural do edifício. Porque ela queria saber onde passavam as colunas, onde estavam as vigas, onde estava a ferragem, quais são os limites da atuação dela, quais eram os limites da atuação dela na reforma que ela haveria de fazer no meu apartamento. Ela sabia que se nós eliminássemos alguma coisa que fazia parte da estrutura do edifício, nós promoveríamos a ruína do edifício. Entenda, casamento e família são as vigas da vida social. Casamento e família são as colunas da sociedade humana. Porque Deus criou assim. Deus criou a sociedade e Deus fez com que a sociedade estivesse sustentada sobre instituições como o casamento e a família. Elas não são instituições acessórias, elas são instituições essenciais ao bom funcionamento da nossa existência, principalmente a existência da nossa vida em sociedade. Sabe por que a nossa sociedade sofre tanto? Porque nós deixamos de perceber a natureza essencial do casamento e da família. Sabe por que nós temos colhido como consequência muitos problemas de natureza social? Porque nós ignoramos instituições que são fundamentais à vida da sociedade, como essas duas sobre as quais nós estamos conversando. E é muito interessante como o pensamento comum, as pessoas
percebem, ainda que tacitamente, que a família e o casamento são estruturas da vida social. Por exemplo, de vez em quando você está vendo um discurso, e ele nem é de um cristão, sobre a vida do homem em sociedade, e aí você ouve aquela famosa frase, porque a família é a célula máter da sociedade. Não é? Mesmo as pessoas que não são crentes dizem isso com frequência. A família é a célula máter da sociedade. Elas estão certas. É isso mesmo. A família é a célula máter da sociedade. É um fato interessante, meus irmãos, que, veja, embora as redefinições dos modelos e de papéis no casamento sejam bem comuns nos nossos dias, ainda não tem muito louco propondo a extinção dessas instituições. Então, as pessoas até falam em redefinir os modelos, falam em redefinir os papéis dentro do casamento e dentro da família. Mas não tem muita gente doida dizendo que família e casamento podem ser extintos. Por quê? Porque, tacitamente, ainda que as pessoas não tenham consciência, está lá a lei de Deus gravada no coração das pessoas de que família e casamento são coisas importantes. Aliás, você já percebeu que todas as coisas necessárias para que um relacionamento homoafetivo aconteça no nosso país, com toda a dignidade que a Imago Dei exige, está garantida pelas leis do nosso país? Inclusive, as leis reconhecem uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Mas o movimento LGBT não para de brigar, porque ele quer que sejam chamados de quê? Casamento e família. Por quê? Porque essas coisas são as colunas, são os pilares. Deus, quando criou e estabeleceu a sociedade, estabeleceu a sociedade para que ela funcionasse com base nessas duas instituições, casamento e família. A implicação disso é que a maneira como nós vivemos casamento e família reverbera na vida social. Muito interessante isso. Às vezes a gente fala, olha, ninguém tem nada a ver com minha família. Ninguém tem nada a ver com o meu casamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é mentira. Na verdade, todo mundo tem a ver com a família e o casamento de todo mundo. Sabe por quê? Porque a maneira como nós vivemos casamento e família não afeta apenas a gente. A maneira como nós vivemos casamento e família afeta a sociedade como um todo. Porque a família e o casamento estão na base da vida social. Então, a primeira razão pela qual casamento e família são essenciais à luz de uma perspectiva cristã é a origem do casamento e da família. Deus criou esses negócios e isso não pode ser sem importância e sem necessidade. A segunda razão é a natureza dessas duas coisas. Elas não foram criadas para ser enfeite na nossa vida. Elas foram criadas como pedras angulares de uma dimensão de existência fundamental, que é a vida social. Mas há uma terceira e última razão pela qual que eu gostaria de compartilhar com vocês, pela qual, na visão cristã, o casamento e a família são coisas tão importantes. Tem a ver não com a origem, não com a natureza, mas com a finalidade do casamento e da família. Você já se perguntou para que servem casamento e família? Já parou para se perguntar isso? Qual foi o objetivo para o qual Deus criou essas instituições? Já parou para se perguntar? Veja, esse é o tipo de pergunta que nós nem sempre respondemos de maneira consciente. Nem todos nós estamos cientes da resposta que nós oferecemos a essa pergunta. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso, a verdade é que você tem uma resposta para essa pergunta. Porque a maneira como nós vivemos casamento e família, em boa parte, é determinada pela resposta que nós oferecemos a essa pergunta. Aquilo que nós pensamos que o casamento deve fazer, que a família deve fazer, determina muito da maneira como nós vivemos o casamento e a família. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Se existe algo que me preocupa no discurso cristão sobre casamento e família contemporaneamente, mesmo em discursos que são saudáveis,
é que nós parecemos ter uma visão muito superficial das razões pelas quais família e casamento existem. Aliás, a grande maioria dos discursos cristãos sobre casamento e família parecem pressupor que casamento e família existem por nossa causa. Tem uma visão antropocêntrica da finalidade de casamento e família. Vai nos encontros de casais e você vai ver isso. Em geral, as pessoas dizem que o casamento é muito importante, porque sem casamento não existe a reprodução e a manutenção da raça humana. Veja, o propósito final do casamento seria biológico. Então, o casamento existiria para manter a nossa vida no mundo. Outras pessoas dizem que o casamento é muito importante, porque sem o casamento nós não temos o ambiente de afeto necessário para a estabilidade emocional. Deus sabe que nós precisamos de sermos amados. Então Deus criou o casamento para que nós fôssemos amados nesse ambiente de afeto. Outros vão dizer, não, na verdade, sem o casamento não teria um ambiente de segurança necessário para criar indivíduos autônomos. A razão pela qual o casamento existe é moral, é porque ele é um ambiente da educação de outros seres humanos. Sem casamento, sem família, nós não conseguiríamos ajudar outras pessoas a fazerem escolhas responsáveis. Entendam. Todas essas respostas mencionam finalidades reais do casamento e da família. É verdade, Deus criou o casamento para que nossa raça pudesse progredir. É verdade, Deus criou o casamento e a família para que nós tivéssemos um ambiente afetivo. É verdade, Deus criou o casamento e a família para que nós pudéssemos educar filhos de maneira adequada. Tudo isso é verdade, mas preste atenção. Essas não são as razões fundamentais, finais, pelas quais Deus criou casamento e família. Todas elas partem do princípio de que casamento e família existem por causa de nós. Às vezes nós somos tão petulantes que a gente diz assim, veja que quando Deus fala da relação entre ele e as outras pessoas da Trindade, ele usa uma metáfora familiar. Pai e filho. Olha a petulância nossa. Deus usando alguma coisa nosso para ilustrar algo que é dele. Olha como é que a gente é petulante. Deus usa o casamento, que é uma coisa nossa, com o objetivo de ilustrar a relação dele com a sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. É o inverso. Na verdade, Deus não está usando nada nosso para ilustrar alguma coisa que é dele. Aquilo que é nosso ilustra alguma coisa que é dele. A Bíblia diz que todas as coisas existem por Deus, ou nele, por ele e para ele. Não é diferente com o casamento e com a família. Casamento e família não existem primariamente por nossa causa. Entenda isso, você precisa entender isso. Casamento e família possuem um propósito revelacional. Deus criou casamento e família com o objetivo de revelar-se. Dê uma olhada em Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis 1, 27, que é o primeiro texto que nós lemos, faz duas afirmações que parecem aparentemente desconectadas. Você já parou para pensar nisso? Qual é a primeira afirmação? É uma afirmação a respeito da natureza humana. O texto diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então, Deus criou o homem à imagem dele. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação, que parece completamente desconectada dessa, diz respeito à diversidade de gênero com a qual Deus criou o homem. O texto diz, homem e mulher os criou. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A desconexão é apenas aparente. Essas duas informações, Deus nos criou à imagem de Deus. E Deus nos criou homem e mulher, estão relacionadas no sentido de que é na dimensão dos nossos relacionamentos, dos quais o casamento e a família são elementos estruturais, que a imagem de Deus se expressa de modo mais pleno e mais perfeito em nós. Em outras palavras,
eu sou menos imagem de Deus fora do casamento. Eu sou menos imagem de Deus fora das relações com as quais Deus me estabeleceu, me criou para estabelecer com as outras pessoas. Vejam, eu não estou dizendo com isso que um indivíduo sozinho não seja a imagem de Deus. Há um sentido no qual cada ser humano individualmente é imago Dei. Isso precisa ficar claro. Mas há outro sentido no qual a imagem de Deus é melhor revelada por nós, através dos nossos vínculos relacionais, dos quais os mais básicos são casamento e família. Porque Deus não é apenas singular. Deus também é plural. Deus é uma comunidade. E o casamento e a família existem como expressão desta relação que existe no ser de Deus e que Ele resolveu compartilhar conosco, inserindo a sua igreja neste relacionamento. Casamento e família são revelações da maneira como Deus se relaciona entre si. E são revelações da maneira como Deus decidiu, tendo criado o homem à sua imagem e semelhança, se relacionar com ele. É por isso que a relação no ser divino é descrito pela Bíblia como relação entre pai e filho. Há um Deus Pai que ama o seu filho. E nós estamos no centro desse amor entre o pai e o filho. Sabe qual é a garantia da nossa salvação? A grande garantia da nossa salvação é que nós somos o presente desta relação de amor entre o pai e o filho. Deus resolveu, por amor ao seu filho, dar um presente a ele. E quem é o presente? Somos nós, a igreja. O presente que materializa o amor de um pai pelo seu filho. É por isso que a nossa salvação é garantia. Esses dias atrás foi veiculado um vídeo de alguém aí na internet dizendo que nós somos o centro de Deus. Jesus é o centro do Evangelho e nós somos o centro de Jesus. Querendo garantir a certeza do amor de Deus, perde exatamente aquilo que é a certeza do amor de Deus. Por que nós temos convicção desse amor? Porque estamos no centro da relação entre o pai e o filho. Há uma relação entre Deus e o seu povo que é frequentemente na Bíblia descrita em termos de um casamento. Já parou para pensar nisso? A Bíblia começa com um casamento, Gênesis capítulo 2, aqui, o casamento entre Adão e Eva, e a Bíblia termina com o casamento, lá em Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, são as bodas do Cordeiro. O casamento do Filho de Deus com a sua noiva, a igreja. Outras vezes, a relação entre nós e Deus é descrita pela Bíblia como a relação entre um filho e a sua mãe. Por exemplo, no Salmo de número 132, o salmista diz: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Quando a Bíblia usa essa linguagem para se referir à relação que Deus tem no contexto da Trindade e que Deus estabelece conosco, sabe por que ela está fazendo isso? Porque, na verdade, essas coisas existem com um objetivo final. Qual é o objetivo? O objetivo de expressar, revelar a beleza e a grandiosidade de Deus para as pessoas. Ao mesmo tempo em que isso é uma bênção, quando nós olhamos para isso, nós pensamos,
Que projeto lindo é esse que Deus estabeleceu? Quando eu me envolvo em relacionamentos de casamento e de família, eu estou recebendo de Deus a oportunidade de conhecê-lo melhor. Ao mesmo tempo, isso nos enche de responsabilidade. Sabe por quê? Porque isso diz que os nossos casamentos e famílias são revelações da maneira como Deus se relaciona. Eu não estou dizendo que eles deveriam ser. Eu estou dizendo que eles sempre são. A questão é se eles dizem a verdade ou se eles dizem a mentira. A questão é se quando as pessoas olham para os nossos casamentos e famílias na igreja, eles veem a verdade sobre a maneira como Deus se relaciona entre si e a maneira como Deus se relaciona com o seu povo. Ou se a maneira como nós nos relacionamos em família e nos nossos casamentos diz algo que não é verdadeiro a respeito da maneira como Deus se relaciona e a maneira como Deus se relaciona com o seu povo. Ao mesmo tempo em que isso nos enche de alegria, isso nos enche de gratidão, isso nos enche de responsabilidade. A nossa família, o nosso casamento é um reflexo da maneira como Deus se relaciona conosco e se relaciona entre si. Então, irmãos, essas são as 3 verdades bíblicas que fundamentam a necessidade e a importância do casamento e da família. Nós vivemos num mundo que diz: casamento é importante, mas não tanto. Um mundo confuso, que ao mesmo tempo, por causa da lei de Deus gravada no coração, percebe que a família e o casamento são coisas importantes, mas porque não deseja viver exatamente do jeito que Deus quer que as pessoas vivam, rejeita a importância dessas instituições. O que a Bíblia diz para nós? Sem nenhuma confusão, casamento e família são absolutamente necessários, são absolutamente importantes. Por quê? Porque Deus criou essas coisas. Porque essas coisas estão na base da vida social humana. E terceiro, porque essas coisas existem não por nossa causa apenas, mas elas existem fundamentalmente para revelar a beleza e a grandeza de Deus para nós e para as outras pessoas. Talvez a pergunta seja: quais são as 2 aplicações que nós podemos fazer à luz dessa mensagem que nós acabamos de ouvir nesta manhã? Bem, eu quero, em primeiro lugar, dizer a vocês que, à luz dessa mensagem, nós precisamos entender que questionar a necessidade e a importância do casamento e da família não faz qualquer sentido à luz de uma perspectiva cristã. E aqui eu gostaria de falar de maneira muito especial aos jovens e aos adolescentes que ainda não se casaram. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, meus irmãos queridos, jovens e adolescentes. Não entrem em rota de colisão com a palavra de Deus. Sim, o mundo às vezes diz: casamento não é tão importante, família não é tão importante, você pode estabelecer a sua vida sozinho. O que a Bíblia está dizendo a você nesta manhã é: casamento e família são coisas extremamente importantes para a vida. Não entre em rota de colisão com a palavra de Deus. Veja, é claro, nem todas as pessoas foram preparadas para o casamento. A Bíblia fala de pessoas que, pela graça de Deus, podem alcançar a maturidade por outros caminhos que não o caminho do casamento. Mas o caminho ordinário criado por Deus é esse caminho, o casamento e a família. E eu quero estimular você a não entrar em rota de colisão com a palavra de Deus. Isso não é certo e isto não é sábio. Sabe por que não é sábio? Porque a palavra de Deus que está dizendo a você nesta manhã que casamento e família são coisas importantes é a mesma palavra que estruturou o mundo para funcionar. Ela sabe bem melhor do que nós como é que as coisas funcionam. E se nós andarmos na contramão daquilo que ela está dizendo, não será sem consequências que isso vai acontecer. Então, não ande na contramão do que a palavra de Deus diz. Reconheça a importância do casamento e da família. Agora eu quero ampliar minha segunda aplicação e falar principalmente agora para aqueles que já estão casados, para aqueles que estão de alguma forma liderando famílias. Minha
única aplicação a vocês nessa manhã é a seguinte: se casamento e família são isto que a palavra de Deus está dizendo que são, eu e você não podemos viver a nossa vida familiar de modo tão pouco reflexivo e de modo tão pouco intencional como nós costumamos fazer. Irmãos, é impressionante como nós que somos cristãos pensamos em várias coisas, elaboramos projetos para várias coisas, fazemos cálculos para várias coisas, mas vivemos a vida familiar a toque de caixa, como se nós não precisássemos refletir, pensar e sermos intencionais em relação à nossa vida familiar. A gente vai vivendo a vida familiar no automático. E o ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção é: se família é isso que a Bíblia está dizendo que é, nós não podemos viver vida familiar no automático. Nós precisamos viver vida familiar de modo refletido e de modo intencional. Ouça essas palavras de Paul Tripp, com as quais eu encerro a mensagem dessa manhã. Ouvi muitos de meus irmãos contarem histórias de férias e os planos elaborados feitos por muitos meses para assegurar que a família tivesse um período relaxante. Ocorreu-me um dia, ao ouvir outro relato de pacote de férias bem pesquisado para Orlando, que muitos pais são mais organizados, mais intencionais, fazem mais pesquisas e são mais objetivos para planejar férias do que para cuidar da família e educar filhos. Imagine como seriam minhas férias se eu soubesse mais ou menos o que vem a ser férias, mas não tivesse muita certeza. Imagine como seria se eu pensasse mais ou menos em um lugar para onde eu gostaria de ir com minha família nas férias, mas não decidisse um destino específico. E se eu tivesse um pouquinho de senso de direção, mas não verificasse os mapas? E se eu soubesse quanto as férias tendem a custar, mas não me preparasse bem financeiramente? Que possibilidade a minha família teria de realmente desfrutar de algum tipo de férias e de que as férias fossem bem-sucedidas então? Paul Tripp diz: o mesmo acontece com a vida familiar. É vital que estejamos biblicamente informados, biblicamente preparados e biblicamente intencionados se queremos que a nossa vida familiar tenha sucesso. Se família é isso que a Bíblia está dizendo, algo necessário e importante, porque criado por Deus, porque fundamenta a vida social e porque foi criado para ser uma revelação da maneira como Deus é e se relaciona conosco, então nós não podemos viver vida familiar a toque de caixa. Não podemos viver vida familiar ligado no automático. Precisamos viver vida familiar, vida no casamento, de maneira informada, intencional, refletida à luz da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.